Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar do assunto que eu havia dito que ficaria para depois, no vídeo anterior, ou seja, os paradigmas da geografia moderna. Mas antes de entrar nos detalhes sobre esses paradigmas, o que marca a transição da geografia tradicional para a geografia moderna? Vamos lá. Primeiro, a geografia tradicional tem um caráter mais analítico descritivo em relação ao espaço e à sociedade. Outra questão é o objetivo da geografia tradicional, que é mais pautado na exploração desse espaço pelo ser humano e, claro, visando o desenvolvimento enquanto suas organizações sociais. Já a geografia moderna, ela vai adquirir um caráter mais reflexivo sobre não só o espaço especificamente e a sociedade em separado, mas as chamadas relações socioespaciais. É importante lembrar, ela adquire um caráter mais reflexivo, mas sem dispensar, sem deixar de mão aquele caráter analítico descritivo já mencionado. E claro, saindo dessa parte da transição, quais são os paradigmas da geografia moderna? Os dois paradigmas da geografia moderna, eles se desenvolvem no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 1960 e 70, a geografia, e não, aliás, as ciências de maneira geral, a geografia, a biologia, a matemática, elas adquirem um caráter consideravelmente estatístico. Esse movimento é conhecido como o movimento teorético quantitativo. Então, no caso da geografia, a geografia teorético quantitativa, que a gente vai acreditar a autoria, a comunidade científica internacional, tem como principal característica o excesso, a gente pode dizer assim, ou a base dos conteúdos associados a números, especialmente mapas, gráficos e tabelas. Então, a característica desse paradigma vai ser o quê? A utilização desses números para justificar características espaciais ou ainda, claro, como eu já mencionei, para justificar determinadas relações socioespaciais, ou seja, ocupação de uma área ou a ocorrência, por exemplo, de um processo de urbanização ou desmatamento de uma floresta, sempre o quê? Sempre utilizando números, sempre utilizando principalmente estatísticas. E o outro paradigma que vai aparecer no fim da década de 1970, 1980, no Brasil ele vai ganhar bastante força no final do século XX, ele é exatamente um contraponto a esse, vamos dizer, excesso de números associados à geografia. Mas por que um contraponto? É porque esse excesso de números permite uma análise detalhada dos fenômenos quanto aos aspectos, obviamente, quantitativos, mas ele não permite uma reflexão. Exatamente essa a problemática apontada por expoentes como David Harvey, Yves Lacoste e, claro, o brasileiro Milton Santos. E é exatamente daí que nasce o último paradigma, o paradigma da geografia crítica. Ou seja, a geografia crítica ela vem para quê? Ela vem para quebrar esse, como eu disse, excesso de procedimentos científicos associados à geografia e colocar, obviamente, os aspectos reflexivos quanto às chamadas relações socioespaciais que eu já mencionei. Como assim, professor? Dá para exemplificar esse teor reflexivo? Óbvio que sim. Se antes eu tinha o quê? Se antes eu tinha apenas aquela visão do espaço enquanto recurso a ser explorado pelo homem na geografia tradicional e na geografia teorética quantitativa, a utilização de dados, de informações estatísticas especialmente, para justificar essa exploração, agora eu tenho o quê? Agora eu tenho uma reflexão sobre essa exploração. Essa reflexão ela vai permitir, além da análise e a descrição, um processo em que a gente vai poder não só perguntar, como também entender o porquê que ocorrem essas relações, como elas se desdobram, quais são as consequências dela, ou seja, vai permitir que a gente faça desde a análise da configuração espacial até previsões sobre onde podem parar, como podem se desenrolar essas relações socioespaciais ao longo do tempo, certo? Muito importante lembrar o seguinte,
Um dos autores que eu mencionei, o Vyslacocki, ela alertou ainda na década de 1970 que é importante tomar cuidado com o excesso dessa reflexão. Isso porque, como ciência, a geografia possui um objetivo, que é o estudo, a análise do espaço geográfico, esse espaço das relações espaciais que eu mencionei ao longo do tempo. Ou seja, se ela tem esse objetivo, é muito importante lembrar que essa reflexão ela vai ter que chegar a algum ponto, certo? Então ele alertava com relação a isso, com relação ao excesso de reflexão, para a gente não ficar perdido aí numa nuvem de pensamentos que podem simplesmente divagar sem chegar a um consenso, podemos dizer dessa maneira. Isso é um cuidado muito especial quando se analisa qualquer fenômeno socioespacial de um ponto de vista mais crítico, certo? Então, o conteúdo que eu tenho para vocês é esse. Muito importante lembrar, certo? O Agiliza, ele é um projeto interdisciplinar, então a gente vai ter vídeos aí com outros professores das outras áreas de conhecimento. Para mais vídeos de ciências humanas, dá uma passada também lá no meu canal. Obrigado e até a próxima!